O projeto começou com a educação agroflorestal, que foi proposto pelo IPEMA na chamada 3 do PDA, que propunha os sistemas agroflorestais como uma alternativa de sistema produtivo na região e formação dos agricultores nas comunidades tradicionais de Ubatuba. E em função de todo um contexto socioambiental da região e uma certa restrição dos sistemas agroflorestais, dos agricultores aqui da região em função da política ambiental vigente e a quantidade de palmeira jussara que existe nas comunidades, começou a dar uma atenção para a palmeira jussara que já estava no quintal agroflorestal das famílias, no bananal diversificado, nas capoeiras, um recurso que já estava colocado, podendo ser utilizado pelas comunidades. Então, a partir daí, o projeto começou a dar uma atenção maior para o manejo da palmeira jussara, pensando na produção de polpa alimentar e obtenção de sementes para os repovoamentos. E tinha uma equipe que fazia esse processo de sensibilização e divulgação nas comunidades. Levava despolpadeira, batia nas associações de moradores, nas escolas comunitárias, junto com os agricultores, para conhecer a polpa da palmeira jussara, que até então era vista meramente como palmito, e a ripa, que era utilizada nas construções tradicionais dessas comunidades. Bom, se a gente corta o palmito, ele não vai nascer mais, Então a polpa, se você arranca o cacho, todo ano você vai ter o cacho ali para tirar, se não cortar ele. E é uma vantagem, dá mais dinheiro também, rende mais. A gente cortava, não compensava, porque a dúzia na época saía R$30 a dúzia. A dúzia, então, no caso, tinha que cortar 12 pés. Era um dinheiro rápido, mas ficava por isso mesmo. Cortava, nunca mais nascia. Foram aprofundadas essas capacitações junto desses produtores. Então, a equipe, junto com eles, mapeava as áreas de coleta, ia a campo, coletava, despolpava, consumia a polpa, começava no início era uma despolpadeira, uma embaladeira e um freezer, que colocava na escola, na associação. E ali os clientes, digamos assim, desses agricultores que ia lá pegar banana, que ia lá pegar farinha, que ia lá pegar mandioca, os outros produtos, o que é isso? Uma polpa de jussara? Eu nunca imaginei que o coquinho da jussara fosse poder dar uma polpa dessa. No começo o pessoal acha, mas a gente tem lá no Pará, a gente colhe muito. Eu falei, não, isso aqui é da jussara, a gente colhe essa polpa, é do coquinho da jussara, não é do açaí. Aí o pessoal foi acostumando, mas no começo assim ficava meio... Aí depois não, hoje eu procuro muito a jussara. Um saco de estopa, desse de farelo. A gente enleia ele, amarra e bota no pé, aí chama de picunha. Então, o fruto, quando ele tá bom, ele é todo preto mesmo, inteirinho. Quando ele tá verdolengo, ele é mesclado, ele tem um pouco de preto, um pouco verde. Tem a marcação também que a gente faz, no papel, das matrizes, do quantos pés foi colhido, quantos cachos ficou no pé. Geralmente fica, que nem esse que eu mostrei, que fica mesclado, meio verde, meio maduro, ele vai madurar ainda. Geralmente fica na safra mesmo, se tem 4 cachos no pé, geralmente 3 maduro, o outro tá meio verdolengo, daí aquele já fica com passarinho. Sem contar que na mata aí tem muita jussara que a gente não sobe, A gente arranca mais lugar fácil. Na mata é uns pés mais finos, aí fica tudo passarinho. Então, pelas pesquisas que a gente vem fazendo junto à Exalc, para a estruturação desse plano de manejo, como a gente reconhece que o fato de você deixar 1 ou 2 cachos, ou você não coletar de outra palmeira, você vê que o estoque de fruto está sendo garantido e que o manejo é realmente sustentável.
Chegando na unidade de beneficiamento, ele recebe mais uma seleção, né, se sobrou mais alguma coisa ali, e aí ele parte para 2 lavagens, só com água para tirar o cisco, né, os restos do cacho que ficam. Os frutos limpos são levados para um outro recipiente, na qual ele recebe a desinfecção. A gente trabalha com produtos que são aceitos pela legislação de produtos orgânicos para a desinfecção desses produtos. Saindo do processo de desinfecção, ele parte para o processo da água morna, né, no qual ele fica ali mais uns 15 minutos, uma água aproximadamente 35 graus. Ele é despolpado. A polpa vai ser embalada e ele é congelado imediatamente. Então, a gente faz a polpa, a gente vende na cidade, tem um empório, tem um bocado de lugares que pega a polpa, a gente pronta, tem uns que vende o pacotinho, tem uns que vende como suco, né? Faz suco e vende. Foi elaborado aí um livro de receitas a partir da polpa de jussara, que foi, né, as mulheres, os cozinheiros, né, os homens também que gostam da cozinha, elaborar pratos a partir do que está disponível ali na sua propriedade, na sua comunidade. Então, o que isso gera de demanda para a polpa? A estruturação desse arranjo é pensando nisso. O mercado institucional, você tem um ano letivo para colocar essa jussara. E você tem a época da temporada que o consumo também aumenta bastante, né? O verão, um produto gelado. Então, a perspectiva é que a gente consiga diversificar esses produtos, né? Além da polpa, você tem um suco, você tem uma mousse, você tem um composto, você tem uma série de possibilidades de uso da palmeira, né? Da polpa, aliás, né? Que vai trazer essa expansão. Se esse ano a perspectiva são 10 toneladas, né? Em 2020. A gente começou lá em 2007, coletou 80 quilos de polpa, em 2008 pulou para 400, e em 2013, que foi o auge da safra, já com unidade estabelecida, foram manejados 10 toneladas de frutos, né, que deu em média 5 toneladas de polpa. Você ganha na polpa e ganha no coquinho depois também. Os coquinhos, uma parte compra, leva para outro projeto, para outro lugar que não tem, né? Que nem aqui foi semente para Minas, tem gente que vem buscar aqui para levar para outra região. Aí um pouco vai para a floresta de novo. Você tem ideia, para cada quilo de polpa produzida, a gente usa 2 quilos de fruto. Em cada quilo de fruta a gente tem aproximadamente aí 700 sementes viáveis. Então, se você for ver, para cada quilo de polpa produzida, você tem 1.400 sementes viáveis, você tem ali 1.400 palmeiras em potencial. Tudo isso é sistematizado para que esse aumento de produção ele está dentro das possibilidades de expansão da atividade em função do manejo. Não que seja uma super exploração que vá causar danos de falta de alimento para a fauna, né? Mas em função de um potencial produtivo da área associada ao manejo que é adotado e uma demanda de mercado. E no momento a gente tem essa reestruturação no viveiro do Campinho, que já pensa uma quantidade de muda maior, né, na perspectiva de um viveiro comunitário que também vai atender outras comunidades. Na perspectiva de 25 mil mudas aí para 2014, né, essas mudas vão ser direcionadas para sistemas agroflorestais, para os quintais,
para as áreas que os agricultores têm interesse em estar ampliando a quantidade de palmeiras. A nível da Mata Atlântica, né, é importante ressaltar que esses projetos, junto ao PDA, também gerou a concepção da Rede Jussara, que é uma articulação em rede que vai do Rio Grande do Sul, e antes vinha até o Rio do Janeiro, e hoje em dia vai até o Espírito Santo, né, com mais de 15 instituições que vêm fazendo esse trabalho de organização do arranjo produtivo da palmeira Jussara associada a essa diversidade que a agroecologia traz, né? Então, a partir da Rede Jussara, a gente conseguiu ampliar o diálogo para essas trocas de experiências, né, nesse contexto do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, que gerou a gente enxergar qual o arranjo produtivo da Jussara, né, quais são os elos desse arranjo produtivo, como que a gente associa a esse manejo questões que não são palpáveis, né, como o envolvimento da juventude, o envolvimento das mulheres, o respeito desses grupos, como que isso dialoga para a educação, como isso gera questões ambientais que favorecem a manutenção da mata em pé, né, da palmeira em pé. Eu acho que os princípios que a gente trabalha na Rede Jussara é que essas cadeias produtivas, esse arranjo produtivo, ele possa ser mais equilibrado de quem produz para quem comercializa. Esses agricultores têm que estar com essas garantias asseguradas, né, que ele vai, por mais que ele queira vender só o produto, mas que ele possa entender que ele realiza um serviço ambiental, de protagonismo, de um manejo diferenciado, baseado na agroecologia, que envolve a juventude, que envolve as mulheres, né, que tem princípios envolvidos. Não é meramente você explorar um recurso natural e pensar na ótica de mercado para obter mais lucro.